Olá, sejam bem-vindos à disciplina de Sistemas de Apoio à Decisão. Na aula de hoje, nós vamos complementar os conceitos a respeito dos processos de negócio. Não sei se todos chegaram a ver ou se estão lembrados, na última aula nós falamos a respeito da modelagem de processos. Falamos do BPM, falamos alguns conceitos importantes, demos exemplos da metodologia e de como é feito. Na aula de hoje, nós vamos complementar, recordar alguns conceitos e também avançar com alguns exemplos, trazendo algumas coisas novas, algumas novidades, para a gente fechar, então, essa parte, pelo menos teórica, aí, da modelagem de processos. Lembrando sempre da importância disso para a tecnologia da informação, porque a tecnologia da informação, ela por si só, como eu costumo dizer aí nas nossas aulas, ela não se sustenta. É importante que a tecnologia esteja apoiando processos de negócio para então mudar o patamar das organizações. A inteligência empresarial, a análise de dados, o apoio à decisão, o data science, eles têm que trazer insights do negócio, independente do método que busquem, para a tomada de decisão. Então vamos lá. Recordando aqui, o que é um processo? Um processo é um grupo de atividades realizadas, um grupo de atividades, um grupo de tarefas realizadas em uma sequência lógica, então eles possuem uma sequência, com o objetivo de produzir um bem ou serviço que tem um valor para um grupo específico de clientes. Está aqui a citação, um dos clássicos aí na área de processos de negócio, na área de gestão, e uma definição importante para a gente. Então, é um conjunto de atividades definidas, tem uma sequência lógica e tem como objetivo um fim específico, a produção de algum bem ou serviço. Os processos de negócio, aqui uma parte importante para nós, eles possuem uma entrada, que pode ser um formulário, pode ser uma técnica, pode ser um conhecimento de especialistas. Existe o processo em si, que são as atividades que geram informação, que são produzidas por pessoas, que têm uma meta específica. Essa definição nós vimos na aula anterior, e que produzem uma saída, um resultado. Então vamos pegar aí um processo de aproveitamento de disciplina. Então ele tem uma entrada, por exemplo, um processo aí que, usei como exemplo porque é um processo que afeta diretamente aí vários de nossos alunos. Então, esse processo ele tem uma entrada, que é a solicitação, que é a requisição, que são os formulários, que são as comprovações. Ele tem uma ação específica que passa pela aprovação do coordenador e dos professores que estão relacionados à área, e ele tem uma saída que pode ser deferido, e aí é feito dentro do sistema de gestão acadêmica, ou ele pode ser indeferido, pode ser negado por algum motivo. Então, basicamente isso. É importante a gente entender essas ações que devem ser feitas nas organizações, porque essas ações, primeiro, elas geram dados e informações que podem ser transformadas por nós da área de tecnologia em inteligência, inteligência de negócio, em insights, em inteligência empresarial, e além disso, mapeando esses processos de negócio, nós conseguimos identificar dentro da modelagem onde nós temos as chances aí, as maiores chances de mudança e melhoria contínua. É por aí que a gente caminha, ok? Tudo bem até agora? Então vamos avançar. Aqui um desenho, que à primeira vista ele parece aí uma teia de aranha, uma teia complexa, e é exatamente isso mesmo a ideia. As organizações são uma teia de processo. As empresas, elas são estruturadas em caixinhas. Olha só, nós aprendemos os processos, nós aprendemos a lidar com as empresas, no formato de caixinhas.
Só que na realidade elas não funcionam assim, hierarquicamente divididas, totalmente, né, divididas, subdivididas, numa estrutura hierárquica tradicional. Elas, na verdade, funcionam como uma teia de processos. Tem as referências cruzadas, tem os formadores de opinião, tem as diferentes lideranças, né? As lideranças concedidas, aquelas lideranças que surgem e emergem de uma determinada situação. Então, nós temos situações bem mais complexas dentro desses processos nas organizações. Embora muitas vezes na literatura, né, e na teoria a gente aprenda dessa forma, na prática elas funcionam com um formato um pouco diferente. E qual é o valor dos processos? No valor de um processo para a organização? O processo, na verdade, eles estão ligados às operações, à estratégia e às operações do negócio. Tudo dentro de uma organização funciona com base em processos, desde os processos de venda até os processos ligados às áreas estratégicas, à área estratégica da organização. Então, eles são responsáveis, olha só, pela criação de valor na perspectiva do cliente. Os processos são muito importantes porque eles movimentam toda a organização e são de grande valor. Então, por isso que eles merecem e precisam ser cuidados, modelados, entendidos, aprimorados, aperfeiçoados e refeitos. Porque a partir desses processos, sejam processos internos ou processos externos da organização, é que nós conseguimos mapear e entender melhor um pouco a empresa onde nós estamos. Então, agora eu convido vocês a pensarem um pouco em uma empresa, em um processo, em uma organização na qual já tiveram algum acesso e pensem em um processo. Tentem rascunhar um pouco desse processo, quais são as suas entradas, né? Vamos voltar um pouquinho aqui no início da aula. Pensem nas entradas de um processo, pensem nas ações que esse processo realiza, pensa na saída de resultados e tenta fazer um exercício rápido aí para a gente. Bem, uma outra parte importante, né, é que os processos são a ponte entre a TI e o negócio. Aqui voltando um pouco mais, né, para nós, o discurso, um pouco mais para nós da área de tecnologia, né? Nós temos aqui as áreas de negócio que entendem do negócio das empresas. Então, quem trabalha muito, os nossos usuários, os gerentes funcionais, quem trabalha à frente das áreas de negócio, estão preocupados com as estratégias, com o mercado e aonde nós precisamos chegar. Por outro lado, o pessoal da área de TI, eles entendem como a tecnologia funciona, entendem como os sistemas funcionam, como são codificados, quais as linguagens, os frameworks, as bases de dados. Então, cada um dentro do seu quadrado, que aqui no caso não é um quadrado, né? É um círculo, né? Temos dois círculos, mas o importante aqui para nós é que essas duas áreas elas precisam conversar, elas precisam estar juntas e é muito importante que um entenda o mínimo da área do outro. Veja só, não estou dizendo que agora os usuários vão entender e vão programar e o pessoal da TI vai tocar a empresa. Não, não é nada disso. Mas é importante que eles se aproximem, que ao invés de ficarem dois círculos separados, como aqui estão, que eles comecem a ter uma área de interseção. Por que é isso importante? Porque essa área de interseção vai permitir que os usuários enxerguem os processos, definam os processos que possam ser implementados e aperfeiçoados dentro dos sistemas de informação. Esse é um ponto muito importante, não só na disciplina, como também na formação de vocês dentro da área de sistemas de informação. O que difere sistemas de informação, por exemplo, de ciência da computação, é que sistemas de informação é tecnologia aplicada ao negócio. E aí, por isso que temos algumas disciplinas de gestão, para que a gente entenda o mínimo das áreas funcionais e complemente esse raciocínio com as disciplinas técnicas e consiga fazer um pouco da junção, da fusão entre essas duas partes.
É importante entender da tecnologia? Sim, sem dúvida nenhuma. Mas só isso serve? Não. É isso que eu defendo sempre. E esse é o meu objetivo no curso e nas disciplinas onde eu trabalho. Não basta só entender da tecnologia, tem que entender um pouquinho do negócio. Eu já trabalhei em empresa siderúrgica, eu entendi o mínimo do processo de siderurgia, da produção de aço e dos seus derivados. Eu já trabalhei em empresas ferroviárias, eu entendi o mínimo de manutenção, da circulação de trens, de tonelada útil, da formação, enfim. É importante para a formação do analista conhecer também um pouco do lado do cliente. Isso é mais fácil quando você trabalha na área de TI em uma empresa cujo negócio, cuja atividade fim não seja TI. Isso é mais fácil, porque você está respirando, vivendo aquele ambiente. A turma que trabalha mais voltado para consultoria ou empresas de tecnologia que prestam consultoria sofrem mais um pouco com isso, porque cada hora, em cada momento, você está num projeto diferente, atendendo a um cliente específico. Mas serve para os dois casos, então não se esqueçam. Processo é a ponte entre os dois lados. E o seu entendimento, eu vou até ler aqui junto com vocês, colabora no desenvolvimento do sistema que se precisa. Lembre-se da eficiência e da eficácia. Eficiência é fazer certo o sistema. E eficácia é fazer o sistema certo. O que a gente quer no final das contas? Fazer certo o sistema certo. Que aí é a utopia, o nirvana, é quando a gente está realmente agregando valor para a nossa organização. Dentro desse contexto, surge então o mapeamento e a modelagem de processos. Recordando um pouquinho da nossa última aula, o mapeamento é uma ferramenta gerencial que busca melhorar os processos ou implantar uma nova estrutura. Então, ele pode ajudar a empresa desenhando o processo, mapeando o processo, ele ajuda a organização a entender seus pontos fortes, fracos, gargalos, custos, melhorias, retrabalhos. Eu, semana passada, fui fazer um exame e era um exame de sangue que tinha muitos itens, né? Graças a Deus está tudo certo, está tudo bem. Mas eu tinha um pedido ali da operadora, da solicitação do médico. Fui lá no plano de saúde, eles digitaram aquelas informações todas de novo. Depois eu fui no laboratório, eles digitaram aquelas informações do exame todo de novo. Ou seja, 2 pontos de retrabalho. Era um processo que envolvia mais de uma organização, 3 organizações, na verdade, né? Era o médico, era a operadora do plano e era o laboratório. Mas olha só um exemplo bacana de falta de integração, né, das informações. Nos 2 outros lugares, né, ou melhor dizendo, nos 3 lugares por onde eu passei, a informação foi toda digitada. Na primeira vez, tudo bem, no médico não tinha jeito. Agora, na operadora do plano, já não podia ter uma integração ali com o médico, com as clínicas, com os convênios e buscar essa informação. E no laboratório, com o plano de saúde, já não podia buscar essa informação também, mas não, ela foi toda redigitada. É por isso que é importante a gente desenhar os processos de negócio, a gente mapear os processos. Que pode ser que, como são 3 instituições diferentes, que as pessoas não estejam nem enxergando isso. Bem, aqui uns objetivos, né, do mapeamento, que é a melhoria, um pouco ainda, né, do que nós vimos na tela anterior, e algumas técnicas para mapear os processos. Opa, aqui vale uma observação. Entrevistas, questionários, reuniões, observações de campo, análise da documentação existente. Olha só, é importante coletar evidências, coletas de evidências também. Então, algumas técnicas de levantamento de dados. Então, vale uma outra dica para vocês. Procurem aí os materiais, vejam na parte de engenharia de software.
técnicas para levantamento de requisitos. É importante estar presente lá dentro do cliente. Você não vai conseguir da sua mesa, trabalhando numa empresa ou numa consultoria, bolar uma solução ideal, perfeita para o cliente, se você não estiver lá, sentindo um pouco as dores do cliente, como o pessoal de consultoria costuma dizer, como eles gostam muito de dizer. Então tem que estar lá, tem que sentir as dores do cliente, tem que estar junto, entendendo o processo, vendo a operação, tá? Vale a dica. Aqui 10 passos, né, para mapear e modelar um processo. Aqui algumas dicas para vocês, né, por onde eu começo. Aí vem sempre aquela pergunta. Tá bom, achei legal, bacana. Por onde eu começo? Cadê o meu passo a passo? Cadê o modo de se fazer? E aí vem identificar os objetivos, as saídas, os clientes do processo, as entradas dos componentes, os fornecedores do processo, os limites do processo, documentar o processo atual, identificar as melhorias, consenso, propor, negociar consenso sobre essas melhorias e documentar o processo revisado. E, lógico, aplicar essas melhorias também. Então, aqui alguns passos interessantes e importantes para a gente modelar e também conseguir ajustar um processo. Poxa, como é que eu vou fazer isso? Como eu faço esse mapeamento? Uma das ferramentas é o BPM, que aí eu já dei uma dica na aula passada, vou dar uma dica de novo. Cuidado com a sopa de letrinhas. O BPM pode ser o Business Process Management, que é o gerenciamento, a gestão dos processos de negócio, o gerenciamento dos processos de negócio, ou pode ser também a modelagem, quando a gente coloca o N normalmente da notação, né? O BPMN. Então, o BPM também pode ser a modelagem, esse M ao invés de management, pode ser de modeling também, tomem cuidado. Mas vamos falar do management então. É uma disciplina para você identificar, desenhar, documentar, monitorar, controlar, medir. Ele tem até uma publicação, existe um org aqui, né, que são pessoas especializadas que estudam gerenciamento de projetos, de processos, né? Já estou tão acostumado com o PMI, mas é algo que segue na mesma linha de raciocínio, mas com objetivos diferenciados. E eles também têm uma publicação, que é o CIBOC, tem a versão 2, eu acho que tem uma versão mais atual aí, se eu não me recordo, depois vale a pena a gente conferir. Então ele não é algo novo, mas é uma modelagem que envolve um ciclo de analisar, um ciclo de melhoria contínua, né? Onde você planeja, analisa, desenha o processo, monitora e melhora ele. Então, normalmente as implementações de sistemas e tecnologia começam a partir de um processo de negócio. Então, o que a gente sempre diz, qual processo você está informatizando ou qual conjunto de processos que você está modelando, que você está investindo, que você está melhorando ou que está inovando. Isso é algo importante para nós. Então, é uma disciplina, é uma área de conhecimento que permite a modelagem, aperfeiçoamento e melhoria contínua dos processos de negócio. Aqui tem os órgãos, né? É um órgão que propôs, tá? A modelagem, inclusive está no nosso primeiro material. Aqui está a referência, vocês podem encontrar materiais resumidos aí abertos na internet e é o que nós utilizamos aí normalmente para modelagem dos processos. Então, é uma disciplina, né, que tem alguns elementos principais, alguns elementos importantes. Olha só, focamos em processos, mas só no processo? Não, o processo não trabalha sozinho. O processo precisa de pessoas que fazem, que realizam as operações e as tarefas. Existe uma organização, existem as áreas de interseção num processo. Quem é o meu cliente dessa informação? Quem é o meu fornecedor? Quem é o gestor daquela área funcional, para quem eu devo as satisfações, quem eu vou procurar em caso de problemas.
e também a tecnologia da informação, que é a nossa praia, que é a nossa área, que é onde a gente quer chegar. Então, olha só, é uma visão completa que envolve processos, pessoas, tecnologia em prol da organização. Então, aqui uma mensagem final, né? Combina processos de negócio, pessoas e tecnologias para criar uma visão única e integrada com a modelagem dos processos. Então, outra coisa importante aqui para a gente, uma ligação, uma visão única, uma visão integrada, não de forma separada, mas de forma conjunta, onde a gente consegue aplicar as melhores soluções. Aí algumas razões para adotar o BPM, né, que a gente até já tinha comentado um pouco na aula anterior, vale a revisão, maior eficiência, agilidade, integração, inovação, conformidade, controle, compliance, demanda dos clientes. Então tem algumas boas razões para a gente modelar, mapear e entender melhor os processos de negócio. E aí chegou o BPMN, né? Aí o M do management dá lugar ao modeling, ao M do modeling. E tem o notation. Então, BPMN, o que é isso? É uma notação gráfica, é uma técnica utilizada para modelagem de processo. E esse BPMN é um padrão internacional. Ele é independente de qualquer metodologia. Por que ele é um negócio bacana de usar? Por que muitas empresas e consultorias utilizam ele? Porque ele é independente, ele é padronizado, ele permite modelar o processo de uma maneira única, que você enxergue os atores, que enxerguem as atividades, o fluxo de atividades. Então, não é a única técnica. Na aula anterior, nós colocamos, explicamos algumas outras técnicas, citamos, na verdade, né? Que o nosso foco não vai ficar concentrado somente nas outras técnicas, nós vamos focar no BPMN, que é a grande estrela aqui que nós vamos utilizar, está na ementa, é o que a gente vai ver na disciplina. E existem algumas plataformas, alguns softwares para implementação desse processo de negócio. Da mesma forma que a gente tem softwares, ferramentas case, né, para modelagem de banco de dados, para modelagem de sistemas, nós temos também ferramentas para a modelagem de processos. O Visage aqui é uma delas, Se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar várias outras. Existe o Reflow também, que é uma plataforma web online, onde você não precisa instalar nada no seu computador. E é o que normalmente a gente tem utilizado aí nas nossas aulas. Tem uma próxima aula que nós teremos. Aliás, na próxima aula, nós vamos falar das ferramentas de modelagem de processo e eu vou dar algumas dicas para vocês. Aqui, como você baixa, tá? Se alguém quiser baixar o Visage, colocar uma versão free, uma versão de avaliação, tem aqui, né, o processo, né, onde você encontra, tem aqui a carinha dele, como você faz a modelagem, mas na próxima aula eu também vou colocar ali um vídeo explicando como vocês vão na plataforma online, tá? Importante aqui para gente, olha só como é que os processos vão sendo desenhados. Então, eles têm aqui algumas características, tá? Pode ser privado, abstrato, colaborativo. Ele tem o pool, né? Que são as raias, as responsabilidades, o lane, né? Os swim lanes, que são as raias. E, na verdade, o que nós temos no BPMN é um conjunto complexo, amplo de itens que servem para a modelagem do processo, mas que não precisam ser utilizados na sua totalidade. Se a gente fizer um bom fluxograma, colocando as raias, a gente já consegue avançar bem nessa modelagem de processo. Aí, passando o material, gente, vocês olhem com mais calma que vocês vão vendo aí os elementos do BPMN e como eles são colocados no Visage. Para a gente fechar a nossa aula, alguns exemplos de processos feitos. Então, deem uma olhada também com carinho. Aqui está pequenininho, mas no material, esse material está disponibilizado para os alunos. Vocês podem ampliar
olhem, tentem descobrir, né, de que são esses processos e tentem ver, eu sei que são processos maiores, mas deem uma olhada e tentem ver alguma otimização dentro deles. Tá? Tentem, tentem enxergar aonde a tecnologia é utilizada, como a tecnologia é utilizada e se tem alguma chance de simplificação. Aí vocês já estarão num caminho para serem analistas de negócio, já terão condições de aplicar a tecnologia nos processos das organizações. Os resultados obtidos, né? Melhor entendimento, a gente analisa, melhora, deixa eles mais claros, economiza custos, reduz o tempo, acaba com a burocracia, padroniza os processos e, com isso, chegamos aqui ao final. Bem, vocês têm aqui então as técnicas, vocês têm aqui um pouco da teoria, vocês têm o exemplo de uma ferramenta e vocês têm aqui os resultados que podem ser obtidos. Deem uma olhada com carinho nesse material e já podem começar a fazer o trabalho final da disciplina, que envolve por mapear um processo de negócio e elaborar um sistema de apoio à decisão para aquele processo, ok? Um bom trabalho, muito obrigado e até a nossa próxima aula.